4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Confere a partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Bots, o aluguel do traje para seu evento social de destaque com a máxima qualidade e o melhor preço. Unimar, Universidade de Marília. A grande festa da paróquia São Miguel neste final de semana. A tradicional quermesse que deverá reunir milhares de pessoas. Uma preocupação com relação à juventude. Cresce a incidência de homicídios e uma preocupação nesse mês de setembro, setembro amarelo. Alerta com relação aos casos de suicídios. A gente estará abordando a questão aqui também. Segurança no trabalho. O Brasil é um dos campeões mundiais da violência no trabalho. A importância da prevenção, a segurança. Como destaque, você confere também tráfico de drogas, novas apreensões pesadas na região de Marília e uma tentativa de dinamizar a comercialização de seguros de veículos. Ótimo! O Brasil também tem a preocupação com relação à violência no trânsito. Só que as peças poderão ser de segunda mão. A gente vai abordar a questão. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Preocupação com relação à juventude, o aumento de ocorrências de homicídios. Sai uma nova estatística. Vamos até São Paulo porque os números são preocupantes. Você confere. Embora na população em geral a taxa de homicídios tenha caído de 15,3 para 10,6 por 6 mil habitantes entre 2008 e 2017, na faixa etária entre 15 e 19 anos não houve queda, e sim aumento de 19,1 para 19,6. Foram mais de 6.800 jovens assassinados em uma década. Quando o adolescente não está protegido pela família, não é que a família não queira, ela tem uma série de vulnerabilidades também. Quando ela deixa a escola, quando ele deixa a escola, quando ele não consegue ingressar em programas de trabalho de uma forma protegida, quando ele é aliciado pelo tráfico, quando ele é vítima de outras formas de violência, ou seja, tudo isso vai se juntando e tornando esse adolescente mais vulnerável ao homicídio. Números divulgados neste encontro de lançamento mostram que entre os adolescentes, os meninos são as maiores vítimas. Se for negro, a probabilidade de ser assassinado é 75% maior. Com o objetivo de prevenir os homicídios na adolescência, o governo do estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa e o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançam hoje um comitê que deve atuar até 2021. A gente tem duas certezas. A primeira é que a gente só vai conseguir prevenir os homicídios de jovens se isso for prioridade de todos os envolvidos. E a segunda é que se a gente tiver um engajamento e articulação para que todas as frentes, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Judiciário, sociedade civil organizada, Unicef, sociedade civil, adolescentes, famílias, estejam articulados para uma solução conjunta. Vamos combater a evasão escolar, vamos trabalhar pela empregabilidade, vamos trabalhar para que esses jovens possam ter melhores conhecimentos, melhor preparo técnico, intelectual, ter oportunidades de lazer, de esporte, para que eles possam, evidentemente, não se comprometer, principalmente com a criminalidade violenta, e depois ter um desfecho trágico nas suas vidas. E uma preocupação também com relação a Brasil e mundo, crescimento da estatística com relação a casos de suicídios. Tanto é que nesse mês de setembro, sendo desenvolvida a campanha Setembro Amarelo, para que haja um alerta com relação a esse tema pela sociedade.
Estamos recebendo a psicóloga Lisete Hordi, a nossa convidada para falar sobre o tema. Doutora Lisete, boa noite. Boa noite. Profissionalmente, quem é Lisete Hordi? Eu sou psicóloga clínica no meu consultório, trabalho na Faculdade de Medicina, atendendo aos estudantes da FAMEMA e trabalho também aqui na universidade como coordenadora da saúde mental da disciplina no curso médico. Setembro Amarelo, alerta contra suicídios. A senhora comenta. Muito bem, essa campanha vem sendo desenvolvida, nós temos várias campanhas, né? Dos meses, as cores. O Setembro Amarelo é um mês de prevenção e intervenções que possam ajudar na questão de como instrumentalizar a população e esclarecer sobre a questão do suicídio. Então, já há alguns anos vêm sendo feitas várias mobilizações, nós teremos várias mobilizações no município, com palestras, fiquem atentos aí ao programa. Em vários locais as pessoas estão se mobilizando para palestras educativas para a população com relação ao tema. Eu venho falando um pouco, tendo em vista a experiência já de anos anteriores, que talvez a gente pudesse mudar um pouco o enfoque de falar tanto sobre suicídio, a gente ir um pouco no sentido contrário, já que o suicídio é uma questão da terminalidade da vida, talvez a gente pudesse desenvolver ações, e que nós vamos fazer na FAMEMA, de enriquecimento da vida. Inclusive, aproveitando que setembro é o mês da primavera. Primavera é o reflorescimento, não é? Então, é uma perspectiva mais otimista, porque a gente já estaria desenvolvendo ações contrárias a essas tragédias que visam o fim da vida, né? Então, a gente buscar formas nas mais diferentes formas da população, dos recursos que a gente tem para enriquecer a vida. Por que a incidência de suicídio aumentou? E como atuar de forma preventiva envolvendo toda a sociedade, doutora? Essa é uma pergunta que cabe muita coisa, né? É uma preocupação mundial, não é uma preocupação de Brasil, não é uma preocupação de Marília. Realmente, o aumento de tentativas e, às vezes, bem-sucedidas de suicídio aumentou vertiginosamente. A comunidade científica está muito voltada para isso, para entender o porquê disso. A gente até tem comentado entre os colegas que trabalham com saúde mental de que antes o suicídio era uma questão de terminalidade, era o último passo que a pessoa tinha quando tinha um transtorno mental associado. Então, era o último momento, era o mais grave de um quadro subjacente a um quadro psiquiátrico. Hoje, na maioria das vezes, está começando. O suicídio é a primeira tentativa, e principalmente entre os jovens. De um ponto de vista de fatores que a gente consegue elencar, e que valeria a pena nós, como sociedade, porque sempre que uma tragédia acontece, seja ela em que âmbito for, ela é multifatorial. Se ela é multifatorial, nós temos várias responsabilidades. Nós não podemos culpar a família, que a família não viu, que essa é uma situação muito comum. Nossa, mas como que não viu que a pessoa estava mal? Nós não podemos culpar a família, nós não podemos culpar a escola, nós não podemos culpar a sociedade, mas a gente precisa parar urgentemente, buscar reflexões de quais são as nossas responsabilidades, cada um na sua função. Um dos fatores principais que a gente coloca é que hoje a gente vive um momento muito difícil de que a infância e a adolescência, infelizmente, estão muito largados. A maioria dos pais trabalham, além de trabalhar, tem várias prioridades, e as crianças ficaram muito sozinhas, sendo cuidados muitas vezes ou por tecnologia ou com muitas atividades. Então, essa questão de uma falta de perspectiva para a vida é o eixo central de uma ideação suicida. Então, uma pessoa, eu já vou entrar nesse assunto, que eu acho que ele é importantíssimo para a gente entender, uma pessoa, quando contempla
começa a pensar sobre, começa a planejar e chega até a via de fato, é uma pessoa que tem que tem 3 coisas fundamentais que não estão bem. Primeiro, uma falta de esperança. Quando a gente perde a esperança, a gente fica sem perspectivas de futuro. Além disso, a pessoa, quando começa a pensar sobre isso, ela também não vê solução para os problemas dela. E aí o suicídio ou a tentativa aparece como única e melhor forma de solucionar os problemas. Então, são esses 2 pontos que nós precisamos, e aí as diferentes ações, principalmente a família, que é o núcleo de onde todos nós viemos, né? O que está acontecendo com a gente, que nós não temos mais perspectiva, nós não temos mais esperança. Problemas têm solução ou não têm solução? O que nós podemos fazer? O que a gente pode mobilizar para isso? E é importante destacar também que sempre que há uma tentativa de suicídio ou uma pessoa cogita um suicídio, ela tem necessariamente um transtorno psiquiátrico mental associado. Uma depressão, via de regra, um quadro ansioso grave. Não é? Ninguém pensa em terminar a vida do nada. Então, eu acho que eu destacaria esses pontos para a gente começar a pensar. Essa matéria anterior aumenta a incidência de homicídios na juventude. Também muito preocupante, não, doutora? Extremamente, extremamente. A questão do aumento dos homicídios tem a ver, talvez, com uma questão que a gente vive uma cultura do rapidinho e do fácil, e de uma tolerância -1 para as questões da vida. Então, a gente vive hoje uma juventude, uma infância que não tem muita tolerância com frustrações. Pais extremamente preocupados em fazer os filhos felizes e sem tempo, ao mesmo tempo, para cuidar dos filhos. Porque trabalham, porque estudam, porque correm. Então, a gente tem uma juventude hoje, e aí a tecnologia vem ajudar muito nesse sentido, você me perguntou agora há pouco. A internet. A internet, isso. Os pixels, de uma forma geral, e principalmente as redes sociais. Porque na rede social a gente consegue estar em 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares ao mesmo tempo. Isso na vida real não existe. E a gente consegue as coisas numa velocidade assim. E a vida continua seguindo no caminho que ela sempre seguiu. As coisas demoram, elas não são da forma que a gente gostaria. E a gente tem hoje uma adolescência e uma infância extremamente pouco tolerante com as questões da vida, de esperar, de resiliência, uma geração de jovens e crianças muito frágeis. Então, qualquer coisa é motivo para uma grande desorganização. E pais muito despreparados para lidarem com seus filhos. E a gente observa também, os jovens ficam o tempo todo no celular, na internet, nas redes sociais, e pouco diálogo em família, começando com os pais. Isso também tem uma influência, doutora? Gigantesca. Não só com os pais, como com amigos. É impressionante e triste ao mesmo tempo, isso a mim preocupa muito, os adolescentes de hoje, eles não têm mais lazer. Onde eles vão? Com quem eles saem? Eles ficam dentro de casa. Eu vejo o meu filho, não tem, a gente saía de casa, ia brincar, correr, andar de bicicleta, voltava à noite. A geração de agora fica dentro de casa e conversando com todo mundo o dia inteiro na internet. Isso não é convivência social. Isso não é convivência social. Bem, só para a gente concluir, a dica, então, para todos que estão acompanhando, tentando atuar de forma preventiva, que a tragédia se concretize, ou seja, uma prática de suicídio. Doutor? Então, primeira dica, importantíssima. Uma pessoa que está pensando em suicídio, não necessariamente ela está triste, chorosa pelos cantos, mas ela está diferente, ela está desanimada e principalmente descrente. A abordagem mais direta possível. Você está pensando em morrer?
Passou pela sua cabeça, talvez, a ideia de morrer? Supondo que sim, como você faria? Terceiro, se você for por medicação, que medicação tem na sua casa? Detectando isso, pode correr para a emergência, que isso configura uma emergência psiquiátrica. Tem que levar emergência psiquiátrica, via de regra na nossa cidade, é o HC e a UPA. Então, a gente não pode brincar, porque existe uma crença também de que quem fala sobre isso não vai fazer. Bobagem, bobagem. As pessoas podem fazer para chamar a atenção, porque estão muito abandonadas ou se sentindo mal, ou porque realmente não vem solução para os seus problemas. De qualquer forma, a questão do suicídio ela precisa ser abordada de frente, e nós não podemos culpar os pais, nós não podemos culpar a escola e muito menos a sociedade. Nós todos temos que repensar a nossa vida. Muito bem. Obrigado à psicóloga Lisete Horne. Muito importante esse seu comentário nesse mês de setembro, mês de alerta com relação à prática do suicídio. É claro que o mês de setembro apenas para que haja o espaço, principalmente nos meios de comunicação. Agora, o alerta tem que ser permanente. Daqui a pouco, Marília não terá desfile cívico-militar para a comemoração dos 197 anos da independência do Brasil. A Prefeitura muda o horário de atendimento da população, agora das 8 da manhã às 2 da tarde, como forma de contenção de gastos. E um evento importante para alertar para a segurança do trabalho. A gente volta já já. E olha você que está em busca do seu sucesso profissional. Tá pensando longe? A Unimar guarda um mundo novo para quem não quer parar no tempo. Onde você quer chegar? Quais serão os seus próximos passos? O jogo não termina. Continue. Valorize-se. Pós-graduação Unimar 2019. Cursos em todas as áreas. Acesse unimar.br/pós. Pós-graduação Unimar 2019. Cursos em todas as áreas. Acesse unimar.br/pós. Com experiência no mercado da construção civil desde 1986 e mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos e 40 mil unidades entregues, a Menin Engenharia tem como objetivo dedicar-se à construção de obras civis e execução de projetos especializados. Responsável pelos principais projetos executados e entregues em Marília e outras regiões do estado de São Paulo e Paraná, Menin Engenharia assume posição de destaque no setor. Em busca da satisfação total de seus clientes, a Menin implantou o Programa de Qualidade Total, o que explica o sucesso dos seus empreendimentos. Limpeza e cuidado trazem conforto e durabilidade. Na Lavanderia e Tinturaria Primor você encontra limpeza de casacos de couro, limpeza de casacos de inverno, tingimento de roupas em geral, limpeza de tapetes e muito mais. Há 55 anos trazendo conforto